Salve, salve, galera! Então, começando o episódio 1 do Alwincast, o podcast oficial do Alwin Hub. Seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Hoje, vamos falar basicamente sobre o tema como você pode escalar a sua empresa de serviços, com nada mais, nada menos do que o nosso convidado especial dessa noite, Sérgio Vieira, diretor, presidente, sócio Nelson Williams, na verdade, e responsável pelas operações da Nelson Williams aqui no norte do país. Muito obrigado, Sérgio, pela tua presença, pelo teu tempo. Cara, a gente sabe que o teu tempo é precioso. Obrigado, meu amigo, por estar aqui. O papo aqui, o interesse desse papo, a vontade, o objetivo desse papo, sempre do Alwincast vai ser ter um papo de amigos, na verdade. Super descontraído, divertido, leve, mas com muito valor agregado, para que a nossa audiência possa escalar o seu resultado, destravar aquela trava de crescimento profissional ou do seu time, do seu negócio, enfim. Muito obrigado, cara, por estar aqui com a gente. Obrigado, Ícaro. Obrigado a todo o time do Alwin Hub e o Alwincast. É uma honra e um privilégio estar no episódio 01. É a pedra fundamental de um projeto que já nasce com sucesso. E obrigado pelo convite. Vamos lá. Show de bola. Galera, meu nome é Ícaro Gaspar, estou aqui com vocês, sou apresentador, host, por muita insistência do meu produtor, que está ali no fundo, CEO do Alwin Hub, CEO da Overall Consultoria, e quero neste momento, como vocês podem ver aí atrás das câmeras, temos uma galera aqui com a gente. Bate palma aí, galera. Mostra aí que estão aqui. São clientes, amigos, parceiros. A nossa decisão de fazer pelo menos um podcast no mês, open house, trazendo convidados, trazendo parceiros, clientes, para não só escutarem ao vivo o nosso conteúdo, mas também fazer networking. Uma das partes cruciais, e a gente vai falar sobre isso também, né, Sérgio? No final desse podcast tem duas joias raras, que é basicamente como que você, Sérgio Vieira, dominou esse mercado jurídico, esse mercado de serviço em si, transformou uma empresa de serviço num grande business. Muito tem o network no meio disso, eu sei disso na tua história. E qual foi o all-in da sua vida? A gente vai falar sobre isso no final. E o que a galera tá fazendo aqui nada mais é do que isso. Networking e conteúdo, tá? Então, muito obrigado pela galera que tá aqui com a gente. Vamos lá, vamos pro game, né? Vamos pro game, bora lá. Então, eu tô com uma pautinha aqui, galera. Nosso primeiro podcast de transmissão ao vivo. Então, me desculpem qualquer coisa, já de antemão já vou aqui pedir desculpas. Mas certamente, se você já está gostando do conteúdo que a gente vai falar aqui, ajuda a gente a fazer esse negócio aqui crescer. Curte, compartilha, comenta. Principalmente compartilha com seus amigos, que faz sentido escutar conteúdo que vai destravar o seu crescimento profissional, o crescimento da sua empresa. Vamos lá. Pergunta polêmica, a gente quer começar, Sérgio, antes de tudo, né? Falar um pouco de atualidade, cara. Duas coisas, na verdade. Uma, a gente vai deixar um pouco mais pra frente, que eu acho que é até mais polêmica e até mais na tua área, que é pra falar sobre ética de inteligência artificial. Cara, eu tive hoje o prazer de conversar com um cara muito forte da tecnologia aqui na nossa região, e esse cara me contou um caso visto na internet, da inteligência artificial trabalhando e fazendo uma parada que, nossa, isso me parece muito antiético. E eu acredito que pessoas que dominam o direito conhecem muito sobre ética. Eu quero depois tua opinião sobre isso. Mas antes disso, vamos para o conteúdo um pouco mais leve, mas super atual. Que é, irmão, Big Brother tá aí. Eu não assisto muito Big Brother. Minha esposa é uma consumidora gigantesca do Big Brother, por exemplo. Tá por aí ela também. Mas, cara, a gente escuta muito falar e qual é a tua percepção, qual é a tua visão. E aí, a gente sabe também que dentro do empreendedorismo, nossa audiência, tem muita gente que é família, etc. Cara, o Guimê passou a mão na bunda da mexicana. Esse é o assunto do momento. Começamos bem, hein? Começamos bem, começamos leve. A gente falou que era um papo leve, a gente quer levar conteúdo, então vamos pegar esse assunto aí pra gente levar o conteúdo pra galera. Mas enfim, mano, tá lá o cara. O Guimê é um artista, casado. É um business, né? Ele é um business. Casado com outro business, que é a Alexa, né? Acho que é Alexa o nome dela. Que, cara, tava se... Alexa? Que tava se colocando totalmente à disposição do business do marido. Porque, bicho, ela tava realmente fazendo um trabalho forte de potencialização do marido dela lá no Big Brother.
E o cara me comete uma parada que provavelmente, se duvidar, tem uns contratos ali por trás, que são dois negócios, que compromete o relacionamento deles. Ela na madrugada para tudo que ela tá fazendo e bota uma nota falando que tá decepcionada e tudo mais. Cara, qual o reflexo pra esses business? O que a gente pode aprender com isso? Como um homem, né? Pense com a cabeça de cima, não com a de baixo, pelo amor de Deus. Não importa quanto de álcool você colocou na sua cabeça. Tem um monte de Não, o que a gente pergunta leva aí, disso, cara. cara? É um tema atual. Big Brother é um produto que a sociedade consome. Mas como você bem falou, ele no Big Brother e a esposa fora são dois produtos. E ambos certamente têm patrocinadores. Então vamos começar por esse viés. Qual patrocinador quer vincular a própria marca com uma pessoa que comete uma importunação sexual, digamos assim? Então, tem os reflexos contratuais. Ele certamente é patrocinado por alguém, roupa, produto, carro, marcas, e certamente corre o risco de perder estes patrocínios pelo excesso da exposição do ato dele em si. Então, esse aspecto comercial. As empresas colocam sua marca e investem em quem cumpre um papel, um perfil pró-marca. E quando há algum excesso, esse patrocinador, esse incentivador se desvincula e se afasta. Então, o primeiro reflexo, acredito que seja esse. E aí tem o ato em si, que pode ser imputado a uma importunação abusiva e sexual, se eventualmente a parte lá que foi apalpada assim quiser, e além dos reflexos matrimoniais, se eventualmente a esposa dele decidir não ser mais esposa. Então a gente percebe que tem vários assuntos envolvidos num ato em si. Sem falar do ato se foi abusivo ou não, mas cada um tem a sua conclusão. Quando o participante entra ali no Big Brother, ele assina um termo, abrindo mão da imagem dele, autorizando que a emissora faça uso ad eterno disso em todas as plataformas. E provavelmente eles também compartilhem isso com as próprias marcas, seus patrocinadores. E para quem investe e coloca o dinheiro em cada um daqueles ali, acaba sendo um alavancador dessas marcas. Porque automaticamente o perfil, as redes sociais deles crescem e as marcas que ali estão também colhem os frutos disso. Então, quando entra, ela tem X seguidores, no D0, no D1, esse participante alavanca o potencial de canal de vendas dele próprio. Então, é um ativo para a marca. O contraponto é quando os excessos acontecem, aquilo ali é uma parcela da sociedade monitorada 24 horas. Então, tem os prós e os contras. Então, quando os excessos acontecem, provavelmente ele corre o risco e deva vir perder patrocínio por conta disso. Tu como advogado do Guimê, e aí, o que fazer nesse momento? Pra conter risco ou pra reverter? Tem alguma maneira de reverter isso, cara? Ou reverter pelo menos o risco que esse cara tá correndo de perder patrocínios, alguma parecida? Juridicamente, o que a gente consegue fazer, cara? Num caso desse? Desfazer o que foi feito não tem como. Mas tem algo que a gente chama aí de War Room, né? Gestão de crise. Ele lá dentro, é pouco provável que ele tenha atuação direta, mas ele deve ter um time fora. Provavelmente todos deixam aí influenciadores, social media, advogados, equipe de imprensa e assim sucessivamente. Eu acho que cabe aí pelo menos uma nota de retratação se colocando publicamente em nome do artista lá, do personagem, do MC Guimê. Caramba. Complexo, né? Bem complexo. Até porque o cara tá lá dentro, né? Eu acho... Se ninguém... Lógico, eu não vejo, mas eu tava pensando, cara, se ninguém comentar que ele cometeu aquele ato e tal, e que aquilo pegou mal pra caramba lá fora, ele nem sabe. Ele não consegue nem se retratar. Pelo que eu vi, Ícaro, ele tomou umas a mais, tava muito doido e nada justifica. Mas lógico, o reflexo imediato foi a própria esposa se colocar ali de forma clara que não tá nada confortável com isso. Então, primeiro prejuízo, ele pode não ser continuado, mas já ocorreu. O dano à imagem dele e do casal como família, já acho que já é mais do que suficiente para perceber que foi um gesto inapropriado. Então, tua orientação como advogado seria, nesse caso, cara, fazer o time aqui fora fazer uma nota... Começa pedindo desculpa. Pedindo desculpa. Tá errado, vai fazer o quê, né, bicho? Abaixa a cabeça e pede desculpa. Verdade. Caramba, cara, é interessante a gente entender que advogados... Muitas das vezes, né, a gente já conversou uma vez sobre isso. Muitas das vezes a gente acredita que advogados são, ou o direito como um todo, principalmente direito empresarial, é um direito pra tirar a gente de pepino, na verdade, né? Principalmente de pepinos trabalhistas, causas trabalhistas, etc. Tua percepção pra gente, empresário, cara,
em que momentos são, né? Como é importante. O direito ele é um serviço contratado para corrigir algo, para prevenir algo. O quão é importante, a partir de quando? Tá aí uma grande dúvida. A gente atende muitos clientes de médio e pequeno porte que muitas das vezes falam, cara, ainda não é o momento, eu não preciso contratar um advogado. Só quer contratar um advogado para corrigir algum problema que eventualmente venha acontecer. Qual o momento certo de você contratar um advogado? Até porque ainda não. A gente atendendo pequenos e médios empreendedores, muitos deles não percebem o valor de você ter uma assessoria jurídica. Então, cara, fala um pouco pra gente sobre isso, a tua percepção sobre isso. Defende teu peixe, na verdade, de certa forma, mas o quão importante é, em que momento que eu tenho que contratar uma assessoria jurídica? Quando algum amigo empresário me pergunta isso, minha resposta é: você deveria contratar ontem, e vou te explicar o porquê. Todos os empresários têm um CNPJ, certo? E via de regra, ainda infelizmente, esse CNPJ é aberto por um contador num contrato social padrão, que antes era papelaria. Se comprava um formulário na papelaria, se preenchia e dava entrada na junta comercial. Isso virou Google, virou internet. E o contrato social é a base estrutural de regras de um negócio que começa. Se você começa com algo genérico que não se aplica ao seu negócio, a tendência disso dar errado é quase de 100%. Então, a tua pergunta, a resposta é: tem um advogado na participação do consultivo, que é antes de dar problema, que é mitigar risco, é orientar o que pode ser feito da melhor forma, e tem o papel do contencioso, depois que deu problema. Então, é a história do prevenir é melhor que remediar. Então, deu problema, liga para o advogado. Só nesse momento? Não. Traz ele para a mesa para tomada de decisão. Então, é mais um braço da empresa, e felizmente o mercado tem visto assim, de estar no dia a dia de tomada de decisão. Ainda tem um certo ranço que o advogado diz não para tudo e dificulta a vida do empresário. Muito. Essa regra cabe à exceção. A exceção é encontrar profissionais existem para te dizer o seguinte: qual que é meu risco aqui? E a tomada de decisão e tomada de risco é sua, do empresário. Nosso papel não é dizer sim ou não. Nosso papel é dizer quais são os prós e contras e mensurar e precificar esse risco. E na tomada de decisão é sua. Estou a fim de tomar esse risco, para não ir no escuro. Então, desde a constituição da empresa, de escrever um contrato social proporcional ao seu negócio, com regras que se apliquem ao seu negócio, e isso não é fórmula mágica, nem fórmula de bolo, receita de bolo. Cada contrato social tem suas peculiaridades. E, principalmente, no dia a dia, estar à mesa para entender o que a empresa faz. A advocacia, Ícaro, é função meio. O que é função meio? A gente trabalha para algo ou para alguém. E quando você entende qual é o negócio do Ícaro, qual é o negócio da All-in, a gente entende qual é o propósito daquilo e consegue antecipar problemas futuros e certos, porque vão acontecer. Okay. Qualquer empresa vai ter uma reclamação trabalhista, vai ter uma discussão com o fornecedor, vai ter uma discussão de contratos, uma duplicata protestada, um questionamento de entrega, de prazo, de delay, de fornecedor, enfim, vai ter alguma discussão. Então, esperar dar o problema tende a custar mais caro. Ter esse braço jurídico, seja interno, seja à disposição, consultivo e em prol do negócio, é um investimento, não é um custo. Isso automaticamente, essa posição que tu tá me falando, me faz pensar que o advogado, para ele ser um bom conselheiro, um bom conselheiro, e para medir bem o risco, ele precisa efetivamente entender a operação, entender o que a All-in faz. Isso faz com que o advogado, principalmente do direito empresarial, tenha uma visão não somente do direito, mas também da administração, do entendimento comercial do negócio, para que ele possa mensurar o risco não somente na esfera de direito, mas também na esfera de negócio. Eu venho percebendo um pouco essa mudança, mas isso é uma coisa que eu tenho percebido, o mercado realmente está mudando, está ficando mais, vamos dizer assim, multidisciplinar, não somente na temática do direito, o próprio advogado. Para a gente falar sobre algo, Ícaro, a gente precisa entender sobre o que a gente está falando, senão a gente não consegue... Aquilo que a gente não acredita e a gente não conhece, a gente não consegue sustentar. Você não consegue apresentar um produto ou apresentar a sua empresa se você não entender a respeito. Nosso papel é trabalhar para algo ou para alguém. Se eu não levantar da minha sala e for entender o seu negócio, eu vou estar falando de algo que alguém me contou. E a chance disso não funcionar é muito grande. Então, o papel do advogado consultivo e empresarial é sair do seu meio, da sua sala, e ir para dentro do cliente. Ir no chão de fábrica, visitar todos os setores e entender as dores daquele segmento. Quem são os fornecedores, quem são os prestadores de serviço, quem são os clientes, qual o impacto da política em relação a preço. Enfim, entender
as dores e as delícias daquele empresário, daquele negócio. E aí sim trazer para o jurídico, para o viés legal, de que forma pode mitigar risco e melhorar resultado dentro de um planejamento, seja tributário, fiscal, contábil. Tem muita coisa que pode ser feita, trabalhista, civil, contratual. Então, todos os assuntos que você pensar na empresa, a figura do advogado empresarial consultivo cabe e é essencial. Pô, Sérgio, beleza. Porém, eu tenho um gargalo aí no meio do caminho. Faz sentido pra caramba eu diminuir o risco, porque o problema que eu vou ter lá pela frente pode ser maior do que o investimento que eu vou fazer agora. Faz sentido. Só que, bicho, para um advogado entrar na minha operação, principalmente numa pequena, média operação, que já tem uma certa complexidade, nem o cara entende totalmente a operação dele. Para ele entrar na minha operação e me dizer como que eu posso mitigar o risco com os meus colaboradores, com meus fornecedores, com o meu cliente, isso demanda tempo. O tempo do advogado é caro. Por onde uma empresa de pequeno, médio porte pode começar, por exemplo? Aonde que ela tem que buscar mais... Onde que ela tem que aplicar mais o investimento de maneira mais eficiente do advogado, cara? Vamos lá. D0 contrato social. Contrato social. Esquece o modelo padrão do Google. Esquece o formulário, faz um proporcional. A grande maioria, principalmente contadores, nos entregam muito isso, um templatezão. Pronto, quem estiver ouvindo vai pensar, ok, já fiz o meu, já passei dessa fase, o que eu faço agora? Um exemplo muito simples. É normal quando você contrata algum terceirizado, você assina o contrato que este fornecedor te manda. Você não analisa as cláusulas, você não valida se está proporcional ao seu negócio. Então, minha sugestão é tenha o seu contrato padrão com as regras do seu negócio para que você mande ao seu prestador de serviço. Se você tiver 10, 15 prestadores de serviço, é normal que você tenha vários. Você firma negócios de forma completamente distintas, tomando risco que você não sabe se é proporcional ao seu negócio. Então, você contrata uma empresa de facilities para fazer a limpeza. Se essa empresa não pagar os impostos, essa responsabilidade é sua. Então, isso na teoria todo mundo sabe. Na prática, esse prestador de serviço te manda o contrato, você não lê, assina e você não sabe se está sendo pago. Você descobre isso quando a conta chega. E essa conta chega. E aí que alguém fala, porra, deveria ter compartilhado com o meu advogado e não fiz. Normal, ok. Entender o que é assim, muda a lógica da coisa. Traz o advogado para dentro, para quê? Para fazer o contrato proporcional à empresa, resguardando o seu negócio. Então, ao invés de você receber uma minuta e assinar o que o prestador manda, você vai mandar a sua minuta de contrato e ele vai se enquadrar às suas regras. Isso para a empresa de médio e grande porte é regra. Okay. Alguém nasce médio ou grande? Não. Não. Então, o pequeno de hoje, que quer ser médio ou grande, pode se antecipar e já trazer as melhores práticas de mercado para o seu dia a dia. Bom demais, cara. Bom demais. Galera, se você tá gostando aqui do nosso conteúdo, por favor, vamos lá, vamos ajudar esse canal a continuar bombando. O CTR que eu descobri ainda agora, que com o meu produtor, tá excelente dos primeiros 2 vídeos. Então vamos continuar fazendo o negócio ficar excelente aqui pra gente entregar mais conteúdo ainda. A gente basicamente abundar esse conhecimento. O podcast foi feito muito por causa disso, tá? O All-In Hub, ele é a comunidade focada em fazer você vender mais e lucrar mais, Sérgio. E essa comunidade, ela pode atender o cliente de 2 maneiras. Ela atende o cliente entregando as nossas soluções empresariais, consultoria 360 com a Overall, contabilidade com a Control, marketing com a Rumo, enfim. E a comunidade mesmo, através do compartilhamento de experiência, troca de informação, troca de conteúdo que a gente está fazendo aqui com os seus clientes, mas também com o network dos seus clientes, que é o que a gente está fazendo aqui contigo. Você não é um cliente ainda, né, do nosso hub, mas é um cara que, pô, é um amigo, a gente troca muito conhecimento junto, então, cara, esse é o momento da gente abundar conhecimento. Então, se você tá gostando disso, curte, comenta, compartilha, faz esse negócio aqui chegar na maior quantidade de pessoas possível, beleza? E lembrando, daqui a pouco a gente vai falar um pouco, cara, a gente já teve aqui muito conhecimento do Sérgio, mostrando que realmente é um cara que entende efetivamente não só do assunto do direito, mas também do assunto empresarial, e é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, Sérgio, sobre como você fez para transformar a operação do Norte, certamente numa Big Four aqui das operações do Norte. Eu conheço alguns outros escritórios grandes jurídicos aqui, é muito legal, inclusive, ver a relação legal que vocês têm entre os 4 maiores escritórios jurídicos aqui de... Opa, desculpa, engasgou. Aí, tá chegando? É a minha? Garçom, traz a minha cerveja, por favor. E aquela aguinha, o Sérgio tava pedindo uma água, né, Sérgio?
Ou uma cerveja, Sérgio? Água. Uma água. O Sérgio tá puro hoje. Então, a gente vai falar sobre como alavancar um escritório. Felipão, olha aí, o bom de ter convidado é que o cara pode abrir minha cerveja aqui pra mim, ó. Lógico, pode sempre. Em relação ao que ele falou agora aqui, eu queria só acrescentar e dizer um pouco da minha experiência. É mais ou menos, hoje eu costumo dizer assim para os colegas, né, que são mesmo setor que o meu. Eu costumo dizer que o seu sucesso jurídico, ele depende do quanto que você despende, né? Do quanto você paga para o seu contador e para o seu advogado, né? Quando a gente começou, vou dizer um pouco da minha experiência, se eu puder, né? Me dá uns minutinhos aqui. Mas isso foi de improviso. Mas quando a gente começou, a gente realmente pagava, né, menos de um salário mínimo para um contador. E a gente tinha muitos problemas. Inclusive, a gente chegou a ser, né, procurado e recebeu multa da Cefaz. E hoje, né, a gente tem uma empresa com 13 anos aí no mercado. A gente realmente, hoje eu lhe falo com toda a propriedade, que depende muito, né, do quanto que você despende, né, quanto que você paga pro seu jurídico. Então, assim, procure alguém realmente profissional, que essa conta que ele falou aí, ela não vai chegar para você, né? Hoje a gente realmente trabalha na prevenção dos problemas, né, no compliance, né? Então, acho que essa é a palavra, né, o compliance. Obrigado. É isso aí. Eu só queria falar um pouco da minha experiência própria, né? Em relação ao que vocês estavam falando, estava prestando atenção aqui. Bom demais. Esse que é o bom de fazer com a galera junto, ó. Tem case próprio. Certamente, né? Se você paga melhor seu colaborador, seus prestadores de serviço, você tem um serviço de mais qualidade o controle do risco é muito maior. Bom demais. Cadê o brinde? Boa, Felipão. Obrigado, cara. Então a gente vai falar ainda nesse final sobre como fazer o escritório ficar gigantesco, como ter um grande negócio de serviço e o all-in da sua vida. Mas para saber o all-in da sua vida, eu queria, Sérgio, que a gente compartilhasse um pouco da tua jornada, cara, para chegar onde você chegou, com esse background todo. Ainda mais, principalmente, quando foi esse trigger, cara, de entender, eu preciso entender mais de negócios. Como que foi a carreira do Sérgio na área jurídica? O Sérgio, eu sei que não é daqui de Manaus. Da onde que o Sérgio é, por onde que o Sérgio andou, ele foi um nômade, quase um nômade digital, um nômade do jurídico. Então conta aí um pouquinho, cara, um pouco da tua trajetória pra gente. Vamos lá. Sérgio Vieira, 39 anos, pouca idade para carreira jurídica. Nasci em São Paulo, cresci em Salvador, estou em Manaus desde 2010. Da swingueira. Rodei um pouco. Da swingueira. Rodei um pouco não, sem óleo. Bahia, do pagode, da swingueira. Então. Tu gosta. Depois eu conto isso. Ele gosta, gente, ele gosta. Ele não, eu falei pra ele o seguinte, eu conheço a tua história, um pouco da tua história do script, mas a gente vai falar sobre coisas que não estão no script hoje. Filho de um contador e uma psicóloga, família cresceu em Salvador num período que não tinha rede social, internet, não tinha nada. Então a gente cresceu distante do núcleo familiar, primos, parentes e tal. Crescemos distante. Comecei a trabalhar... E quantos? Só teu pai? Tem uma irmã mais velha, pai e mãe. 4 pessoas. Só vocês? Lá em Salvador? Lá em Salvador. Beleza. Num período que a gente conversava no telefone fixo uma vez por mês e olha lá. Cara, tua família, classe média, classe alta, classe baixa na época... Calma, ansioso, calma. Opa. Meu pai foi transferido, meu pai é contador e foi transferido à época pela uma Big Four, contador e auditor, minha mãe é psicóloga. Então a gente foi pra Bahia pela carreira dele, pela uma empresa que pagava tudo. Transferido. Pagava tudo. Escola, casa, legal. Comida, roupa lavada, mais o salário. Legal. Pronto. Dessa Big Four, meu pai saiu e foi ser diretor jurídico de um grupo econômico local forte. E aí, em determinado momento, a ordem do CEO para ele, que era CFO, era para cortar gente. E ele executou essa ordem e a última demissão que ele implementou foi a dele próprio. Ele não se sentiu confortável em mandar todo mundo embora e ficar. Exatamente. E aí teve um game change. Então, até essa data, uma família de classe média alta, com todas as contas pagas, sem nenhum excesso, mas sem faltar absolutamente nada, com as contas pagas pela empresa. Quantos anos isso? Eu tava com 13, então... Caramba, 83 mais 13 dá 96. Tinha 13 anos. Cara. Minha irmã tem 7 anos a mais, então ela tinha 20.
Então, nessa transição, ele mandou todo mundo embora, se demitiu. Não era a missão, ele não foi mandado, a cabeça dele não estava a prêmio, mas ele achou por bem, já que era para encurtar custos. Isso aí. Ele executou a missão e a última demissão foi a dele próprio. O que ele fez ato contínuo? Ele contratou 80%, 90% das pessoas que ele mandou embora e montou a consultoria dele. Caramba, cara, que legal. Essa eu não sabia. Mais ou menos. É bonito contar, mas você vai entender que não foi tão bonito assim. Só que ele saiu de uma posição de executivo de uma grande companhia para ser dono de empresa. Sim. E essa transição não foi nada romântica, porque tem as dores e as delícias de um mercado que é cruel. E ele vinha de carreira de empresas que todo quinto dia útil as contas estavam pagas, o salário estava na conta, e alguém pagava o aluguel, a escola, todas as contas da família, mais o salário dele. Então o salário era um extra. Essa foi a primeira vez que ele empreendeu? Foi a primeira vez que Que ele empreendeu? num negócio Ele abriu um próprio, negócio sim. próprio. Caraca! Exatamente. Saquei. E aí veio As dores de quem nunca tinha empreendido. um grandíssimo momento ruim, porque ele não sabia tocar um negócio próprio. Lógico. Ele administrava o negócio de alguém, Sim. que alguém decidia no final do dia, e ele era o cara dos números. Qual que foi o game change de uma classe média alta para uma classe média baixa ou até um pouco menos que isso? Ele não sabia tocar o negócio. Ele nunca tinha sido CEO. Ele não entendia de gestão, não entendia de contas a pagar e receber, não entendia de fornecedor, não entendia de um negócio. E lembra que eu falei que as contas eram pagas pela empresa? Ele nunca tinha pago o aluguel do mês. Alguém pagava. Então, ele fez a transição em 30 dias, ele deixou de ter tudo pago e passou a ser o dono do próprio nariz, na física e na jurídica. E numa rotina que ele não tinha costume. Então, as contas começaram a acumular e o negócio não deslanchou no início. Então, ele começou e quebrou de imediato. Porque ele começou com um custo alto, sem cliente, e com uma rotina que ele não sabia administrar. Aí começa a minha história profissional. O negócio começa grande, quebra com 6 meses. O caixa que ele tinha acumulado vai embora com folha de pagamento, rescisão, todo um contexto que ele não sabia. E aí vai para dentro a família trabalhar. Minha mãe como secretária, eu como office boy e minha irmã como auxiliar administrativo. Eu tinha lá os meus 14 anos. E office boy talvez a maioria não saiba nem o que faz, porque não existe mais. Office boy ia autenticar documento, tirar cópia, ia no correio, não tinha e-mail, né? Cartório pro banco? Não tinha e-mail, tá? Não tinha. Você é dessa época que não tinha e-mail? Não. Minha infância foi assim, mas depois não. Empresas muito consolidadas tinham fax. A nossa Sim. tinha um envelope e um office boy. Minha infância já era do fax. Mas o fax era muito A avançado. maioria da galera já tinha fax. Na minha infância para adolescência, a maioria das empresas já tinham fax. Então o fax precisava que do ponta a ponta tivesse fax. Sim. E nem todo mundo tinha um fax. Isso. Então eu, office boy, pegava o envelope E levava e ia levar para alguém. Esse era meu trabalho. Então rodei muito, conheci gente, ia para banco, ia fazer um monte de coisa na rua. O office boy da minha época já era o cara que só ia pra banco e cartório, basicamente. Ele já não fazia mais a comunicação. Já tinha, a maioria das empresas tinha um fax. Tu ainda fazia mais ainda. Eu Tu fui pegava office a boy. comunicação de um pro Eu outro. fui office boy raiz. Exatamente. Os nomes já eram Nutella, beleza. Por necessidade. Isso com 14, 15 anos. 14, 15 anos. Caramba. Exatamente. Porque a empresa quebrou, não tinha como se pagar ninguém, e ele precisava tocar o negócio dele e a gente foi pra dentro. Minha mãe como secretária, minha irmã como auxiliar administrativo e eu como office boy. E aí começa essa jornada dos 14 aos 17, 18, período de escola e tal. Sempre estudei em colégio particular, colégios bons, não tenho problema nenhum quanto a isso. Mas teve uma transição de uma classe média alta para faltar coisas. A gente passou por alguns perrengues. A gente foi despejado de casa algumas vezes. Caramba. Porque quando não paga o aluguel, o proprietário cobra. E meu pai não sabia disso, porque alguém pagava o aluguel dele. E a gente descobriu da pior forma, quando o oficial de justiça pediu o imóvel de volta. Então, foi uma fase, eu não digo que ruim, porque não foi ruim. Pra mim não, talvez pra minha irmã que tinha 7 anos a mais, ela viveu mais o período de ter. 10, 12 anos, pra moleque não faz muita diferença. Você quer jogar bola e... Talvez tu tava até achando top. Tava achando Porra, tô ótimo. trabalhando com meu pai e tal. Tava achando ótimo. Pra ela, que já tinha 20, 21, Já tava querendo as provavelmente coisas foi e não mais tinha. impactante. Minha irmã com 15 anos foi pra Disney, com 15 anos eu fui pra São Paulo. Só pra ter um paralelo aí. Talvez São Paulo tenha sido até melhor que a viagem pra Disney, mas é uma simbologia importante. Então, dos 14 aos 17, trabalhei com meu pai e eu fui promovido de office boy a
auxiliar de escritório. O que eu tinha que fazer? Era um escritório de contabilidade e auditoria e fechava a contabilidade na mão, aquelas pranchetas, aqueles papéis grandes e máquina de calcular de bobina, que era bem moderno, você ia calculando e a senha era bobina. Ele mandava eu fechar alguns números e o número nunca batia. E eu nunca entendi porque crédito é débito, débito é crédito. Alguém entendeu? Eu não sei ligar HP. E aí, esse período eu trabalhei com ele e descobri que exatas não era minha. Eu não gosto. Eu peguei ranço. Foi ruim trabalhar com ele? Não, mas não gosto. Não porque eu trabalhei com ele, porque eu não gosto, eu não sei. Sim. O pessoal brinca que advogado sabe calcular só 20%. É mentira. Advogado calcula 10 e multiplica por 2. É a única conta que a gente sabe fazer. Boa. É essa. É só isso. Então, eu me afastei de exatas por não ter proximidade intelectual com isso. São 3 áreas de conhecimento que eu acho que não mudou até hoje. Biológicas, exatas e humanas. As exatas eu afastei por não ter gosto por isso e ter criado ranço. A biológica, quando eu dou o sangue, quando eu tiro o sangue para fazer exame, eu passo mal, então automaticamente está fora. Somos 2. Restou humanas. Humanas, via de regra, são algumas áreas aí. História, geografia, filosofia, psicologia, direito e várias outras. Sim. Grande parte delas é para uma carreira acadêmica, para ser professor, também não era minha. Sobrou psicologia e direito. Minha mãe era psicóloga, e aí por exclusão fui fazer direito. Ah, Sérgio, quando você era criança você queria ser advogado. Mentira, não queria não. Tem algum parente próximo que você tinha de exemplo? Não tem ninguém. Tem nenhum advogado na família. Caramba. E nenhum amigo da família que eu tivesse proximidade. 0. Fui fazer direito por exclusão. Era uma vocação? Não. Eu tirei tudo da frente que eu não queria fazer, sobrou direito. Foi esse? Ah, você fez um teste vocacional e deu direito. Não, mentira. Foi por exclusão mesmo. E aí eu entrei num mercado tradicionalíssimo, numa faculdade particular que era cara, continua sendo cara. Fiz direito de 2002 a 2006. Num período que não tinha recursos familiares para pagar a faculdade. Não tinha nem para pagar o colégio. Eu trabalhava para ajudar a pagar o colégio, inclusive. Então eu fui cursar direito à noite, de segunda a sexta, das 18h30 às 22h30, e todo sábado tinha aula de manhã. E eu trabalhava durante o dia, para ajudar com algumas contas em casa e para ajudar com o custeio da faculdade. Na transição do trabalho com meu pai para o meio jurídico, eu tive 2 passagens em outros negócios. Eu trabalhei num bingo. Acho que você não sabia dessa. Eu trabalhei num bingo. Essa aí também não. Assim como era do teu pai lá, eu não sabia do bingo, não. Como assim? Por que eu trabalhei num bingo? Legal. Atrás da lavanderia. Vou contar essa história. Eu trabalhava com meu pai e tinha o choque natural de pai e filho e de empregado com empregador. Só que empregado e empregador coincidia com pai e filho. Naturalmente, a empresa era dele. Lógico. E meu pai me mandou embora e me recontratou umas 40 vezes. A gente brigava, ele me mandava embora. E no dia seguinte, ele ficava me esperando no café da manhã para que eu me arrumasse e fosse trabalhar com ele. E isso virou um looping. Você tá demitido, no dia seguinte vamos trabalhar. Você tá demitido. E teve um dia que eu tinha 18 anos, falei, quer saber? Ele me mandou embora, eu falei, vou dar um truco nele, vou dar um all-in. Ele me mandou embora um dia no início da tarde. Falou, vai embora, não quero mais você aqui, está demitido. Eu falei, legal. Vagas de trabalho não era no LinkedIn. Era no Classificados do Jornal. Classificados do Jornal, sim. Exatamente. Meu primeiro negócio foi através de Classificados do Jornal. Exatamente. O escritório recebia jornal diariamente, eu não precisava comprar. Eu peguei o jornal, fui demitido, fui para casa, abri o Classificados e tinha uma vaga de emprego. Não vou lembrar a descrição, mas era tipo assim... para trabalhar sem necessidade... Jovens, para trabalhar sem necessidade de experiência prévia, ligue no telefone tal. Sou eu. Liguei. Umas 3 da tarde. A pessoa perguntou, você pode vir aqui agora? Eu falei, posso. Eu fui. E aí disseram que era para trabalhar num bingo, que no período tinha a Lei Pelé, que era regulamentada, e os bingos estavam autorizados a funcionar. E aí, em meia hora de papo, eu contei que eu tinha sido office boy, auxiliar administrativo, auxiliar de escritório, que eu tinha 18 anos, mas tinha 4 anos de experiência. E aí a pessoa me contratou de imediato. Pronto. E eu perguntei quando eu começo. Ela falou, amanhã. Eu falei, truco, pai. All-in. Aí foi meu primeiro registro profissional em carteira de trabalho. Eu chamo de FIGETS. Eu tinha FGTS, Vale Transporte, Vale Alimentação, salário, plano de saúde,
pacote completo. Falei, estourei. Do bingo, mano. Estourei. Olha aí, o bingo Estourei. super estruturado. E era mais do que um salário mínimo. Com meu pai eu não ganhava nada, porque as contas pagas, colégio, tal, era a minha remuneração. Tá tudo certo. E aí eu saí do nada para um all-in para ser empregado e ter uma carteira assinada. Sim. Não falei nada para ninguém. E no dia seguinte eu me arrumei pro meu primeiro dia de trabalho. E aí meu pai ficou me esperando para me recontratar. E tu não apareceu? Eu me arrumei, ele falou, vamos. Eu falei, não, Não. porque eu vou trabalhar. Tô empregado. Ele falou, como assim? Eu falei, eu arrumei emprego. Que emprego? Aí eu contei resumidamente. Falei, o senhor não me valoriza. Eu acho. O senhor não me valoriza? Boa. O senhor não me valoriza. E o mercado me valoriza. E o mercado me valoriza aí. Fui trabalhar. Sentido nada. Fui trabalhar. Quantos anos? 16? 18. Já 18, já. 18. Ah, com 18, rebeldezão. 17 pra 18. Não, rebelde nada, de pagar conta. Nada de rebelde. Bora pro bingo. Fui pro bingo. Fiquei no bingo, vou arredondar aqui, 1 ano. E aí coincidiu... Caraca, tu ficou 1 ano trabalhando Fiquei, no bingo, cara. Não foi um fiquei. negocinho. Não. Ficou 1 ano. Não, 1 ano, Caramba. 1 ano. E coincidiu com o primeiro ano da faculdade. Fazia faculdade à noite, trabalhava o dia inteiro no bingo. E aí, passaram 2... Peraí. Só um parênteses. O bingo era legal? Era legalizado. Lei pela Era época, legalizado. Isso era 2001, 2002. Ah, tá. Não. O Não- cara fazendo direito. Não... Tiveram uns crimes no caminho que eu não posso contar. Tá, então, bingo legalizado. Tô lá trabalhando no bingo. E aí, primeiro e segundo semestre, E teu pai deve ter ficado ficou bem chateado. mordido. Bem chateado. Porque ele perdeu o funcionário. E um, porra, um funcionário dei- que era pra ser fiel pra E cacete. eu dei um all-in, ele não contava com isso. Ele me mandava embora Caramba. e eu voltava com o rabinho no meio das pernas até o dia que eu falei, chega, Peraí, já parou. deu. Já sou maior de idade, vou arrumar minha grana. E fui e arrumei. E ter tido experiência, obviamente, que ajudou. Então, 1 ano no bingo, 2 semestres de faculdade. Meu pai teve a brilhante ideia. E aí eu fui trabalhar numa fábrica de sofá. Você sabia dessa? Da fábrica de sofá. Acho que sim, acho que tu chegou a falar. Mas sabe da como é que fábrica de sofá. aconteceu? Não. Como tava- aconteceu, não. Eu tava no bingo, meu pai chegou um dia em casa, falou, filho, tive uma ideia. Falei, comprei um negócio pra gente. Que negócio? Ele comprou pelo jornal, tá? As empresas anunciavam os M&As no jornal também. Empresa de sofá busca sócios. Aí ele teve a brilhante ideia de colocar uma grana dele na fábrica de sofá. E ele foi contando isso, eu achando que era pra ele. Ele falou, comprei pra você. Rapaz. Puta negoção. Fiquei achando que eu estivesse feliz da vida. Mas quando você ouve isso com 18, 19 anos, seu pai comprou um negócio, fala, porra, confia em mim, vou tocar um negócio. Era uma fábrica de sofá popular, low cost, na PQP, que já existia, já estava quebrada, Na Bahia. na Lá Bahia. Já existia, Aham. estava quebrada e precisava de um sócio investidor. E meu pai achou por bem Investir. comprar e me dar E para te tocar botar a operação. Reverter a operação, na verdade. Eu fazia tudo menos sofá. Fornecedor, funcionário, folha de pagamento, impostos, vender sofá, entregar sofá. Era sofá low cost, seria hoje, sei lá, R$ 199. Caramba. Então fiquei mais 1 ano tocando uma empresa, uma indústria de sofá. Peguei o sócio, já tinha um sócio, que era o cara que fazia sofá com a equipe dele. Peguei o sócio roubando, ele vendia sofá por fora. Falei, meu pai, não quero mais esse negócio, tô fora. Você comprou o negócio, você se vira, o sócio é ladrão, tô fora. Já estava ali pelo 4º semestre da faculdade. Entreguei a fábrica de sofá e fui atrás de estágio jurídico. Tá. Estágio jurídico não é fácil. E tinha mais oportunidades do que se tem hoje, depois a gente chega nesse ponto. Então eu fui atrás na cara dura, eu não tinha... Lembra que eu falei que eu não tinha nenhum amigo, nenhum parente, ninguém da área? Sim, lembra. Nenhum QI. Não tinha ninguém para me indicar para alguma vaga. Fui procurar do zero mesmo. E não tinha e-mail. O e-mail não era tão usado como hoje. Bater currículo? Você tinha que distribuir currículo Caraca. porta a porta. Na porta a porta. O que eu fiz? Sem QI, Sem vai nada. ficar lá no meio o teu currículo. Sem nada. Eu distribuí currículo para todos os professores da faculdade e fui bater de porta em porta. Tem uma avenida empresarial, comercial em Salvador, e eu ia de prédio em prédio
Ou deixava na recepção do prédio, ou deixava na recepção dos escritórios. E uma dessas empresas, um desses escritórios, me convidou à época para entrevista, eu fiz todo o processo, fui aprovado, e no dia da contratação o RH perguntou na hora de preencher a ficha. Tinha um campo lá, quem indicou? Aí eu falei, ninguém. Ela falou, não, como assim ninguém? Aqui a gente contrata, tem que ter indicação. Como é que você chegou aqui? Eu falei pela secretária, eu passei ali e deixei o currículo. Então eu entendi ali, eu fui contratado. Mas era uma vaga, um ambiente, um negócio que contratava por indicação. Então a surpresa do RH foi não ter ninguém. Não ter indicação. Ela falou, o que eu coloco aqui? Eu falei, coloca seu nome, você tem que colocar o de alguém, porque não teve indicação. E aí começa minha jornada no meio jurídico. Comecei a estagiar cedo, porque eu entendia que eu tinha que estagiar cedo para ajudar a pagar a conta e adquirir experiência de um meio que eu não tinha ninguém para me ajudar. Então o pessoal começa a estagiar ali pelo 6º, 7º semestre. 3º, 4º eu já estava atrás de estágio. Porque eu percebi que eu precisava estar um passo à frente, porque os demais tinham que ir e tá tudo certo. A vida é assim. Sim. E é ruim usar? Não. Ruim é ter ou não usar. Eu não tinha. Então eu tinha que bater de porta em porta. E funcionou, deu certo. Então depois que eu comecei a estagiar, aí eu emendei o final de formação, monografia, OAB, e aí vem até hoje, dando um pulo do gato aí, dando uma encurtada da história. Minha história é essa, formo em 2006, 2007, 2008 eu trabalho em outros negócios, 2009 eu entro na Nelson Inês. Outro negócio, que negócio? Outros escritórios. Outros escritórios, tá. Escritórios. Como analista, Depois que eu entrei no meio jurídico eu não saí mais. Tá. Em 2009. Advogou em que área, Sérgio? Civil e trabalhista. Em 2006, no último ano, eu estava no escritório, formei... Civil e trabalhista. Civil e trabalhista. Cara, o que é direito... Porra, até uma pergunta básica, mas, cara, tenta responder rapidinho. O que é direito civil? O que é direito trabalhista? Direito trabalhista até que é mais fácil. No caso dos trabalhistas, enfim, né? Funcionário versus padrão, patrão versus funcionário. E civil? Civil é tudo que você não conseguir encaixar em outro lugar. Contrato, família, sucessão, societário, qualquer assunto. O que é uma... não é crime... Não. Pode ser, mas tudo que for uma relação entre pessoas ou empresas é uma relação civil. Saquei. É só pensar numa relação civil. São entre pessoas ou empresas. Tá. Quando você contrata, é contratado, você casa, enfim. Tu trabalhava como advogado efetivamente? Primeiro estagiário, passei a trainee, e depois como advogado. Advogado. Diretamente fazendo... Como é que é o nome mesmo? Peça. Fazendo peça. Peça. Indo à audiência? Exatamente. Tá. De ônibus, tá? Meu primeiro carro eu comprei com 2 anos de formado. Fazia tudo isso de ônibus. E em Salvador. Ainda. 40 graus à sombra. E aí? Depois disso, 2 anos trabalhando em outras companhias e depois... Trabalhei em alguns lugares, cheguei a trabalhar no maior escritório de advocacia do Nordeste à época. Empregado, carteira assinada, vale transporte, alimentação, plano de saúde, pacote completo. Funcionário, empregado. À época, sim. Algum perfil intraempreendedor até ali? Ou não, cara? Eu cumpria com o que eu tinha que fazer. Entregava um pouquinho mais e tal, mas eu sempre cumpria o que tive tinha que fazer. facilidade de lidar com gente. Isso Ok. ajuda desde sempre. Vamos chegar lá de novo. E aí, um amigo de faculdade que estudou comigo, ele foi um dos primeiros colaboradores da Nelson Inês em Salvador. Nelson Inês chegou em Salvador final de 2008 para 2009. Era um escritório que ficava dentro do cowork. Era um escritório de fora, começando num cowork. Saquei. Ninguém conhecia, o mercado não conhecia, e eu já estava no maior escritório da Bahia na época. Então eu já tinha alcançado o que seria referência para um advogado de Salvador na época. Do local. É. Sim. Esse amigo começou no negócio e foi atrás de pessoas. E me convidou para trabalhar na Nelson Inês. Eu neguei 2 vezes. Me convidaram a primeira, eu neguei. Convidaram a segunda, eu neguei. E aí convidaram a terceira vez, que é algo fora da curva. Sim. Ninguém vai atrás de alguém por 3 vezes. 2 é pouco provável, 3 é quase impossível. Sim. E eu agradeço ele até hoje por isso. Então houve uma insistência, no final eu aceitei, aí vem a importância do network. Um amigo que formou comigo me abriu uma oportunidade. Entro na Nelson Inês em 2009 em Salvador. Um ano e pouquinho depois. 2009, mano. É recente, cara. 14 anos de negócio, 13 de Manaus. Um ano e pouco depois, o Nelson me convida pra assumir Manaus. Tá, peraí. O Nelson me convida. Porra. Tu entrou no Nelson Unidos na Bahia, convidado do cara que deu start na operação lá. Porra, eu acho que é super valoroso aqui, até pra galera do direito, entender como tu chamou a atenção do Nelson.
Resultado financeiro, puro e simples. Como assim? Meu papel era da porta para fora, eu era comercial. Ah, tu captava cliente. Exatamente. Foi a primeira vez que tu captou cliente ou tu já fazia isso nos outros escritórios, cara? Fazia nos outros escritórios, mas não era a principal função. Minha função antes era técnica, executar o trabalho. Execução. Só que uma das formas que o advogado tem para ganhar melhor e ganhar mais é Lógico. trazer cliente. Lógico. Quando tu foi pra Nelson, tu foi com essa função já? Era a única função. Ah. Era só da porta para fora trazer novos contratos. E o quão desafiador foi isso pra ti? Qual a pergunta? O quão desafiador foi sair da área técnica e ir pra área comercial? Eu te falei que eu tenho facilidade com pessoas. Sim. Meu pai foi diretor financeiro de uma grande empresa local. Sim. Então, a minha sacada ali, o meu insight foi, pai, você conhece todo mundo. E ele conhecia todo mundo. Tu usou a carteira do teu pai. Caralho. Top. Saquei. Pega a tua agenda telefônica, me dá, liga pra 3, 4, 5 e pede pra me receber. O ponto de partida foi esse. Daqui a pouco um vai indicando pro outro, vai pegando network Exatamente. E vai embora. E aí, por conta dos números, contratos fechados, faturamento, resultado, eu não tinha execução nenhuma. Eu não fazia um ó com um copo. Business. Zero. Negócio. O carro do negócio entregue. Eu entregava o contrato a alguém que se virasse lá dentro. E aí, 2010, tinha algumas Por isso cadeiras... cara, eu vou continuar falando. Existe uma profissão no mundo, velho. Vendedor. Todas as outras são especialidades. Se você for um puta vendedor, você tem sucesso em... Não importa se você é empreendedor ou se você é operário, irmão. Se você for um baita de um vendedor, se você se especializar em vendas... Se você fizer um sprint de vendas, você vai chamar atenção, irmão. Você vai ter um resultado pra colher. Em 2010, tinha algumas cadeiras vazias nacionalmente que precisavam ser ocupadas e o Nelson sempre deu preferência... Já tinha essa estratégia de expansão nacional do Nelson. Já. E o Nelson sempre deu preferência pra gente de casa. Pediu pro time dele mais próximo, na época, levantar quem eram as pessoas que tinham resultado. E aí vem a importância do networking de novo. Resultados mais networking. Se você tiver só resultado e ninguém falar bem de você... Esquece. É a tal situação. Não adianta você vender e gerar resultado e não se vender. Você precisa se vender. Você precisa vender o seu resultado. As pessoas precisam saber o que você está fazendo. Porque se não souberem, esquece. Muitas das vezes até você perde a autoria daquele resultado. Se você não se vender. Acerta no conteúdo e erra na forma. E aí, nesse período, um dos diretores da época, que era uma pessoa que cuidava do Nordeste, mostrou os meus números e sugeriu o meu nome pro Nelson. Isso era junho, julho de 2010. O Nelson ia pouco a Salvador, tinha ido 2 ou 3 vezes, intimidade zero, nunca tinha conversado com ele com intimidade, com pessoalidade. Meu chefe era meu amigo de faculdade. Sentamos, ele conversou comigo 10 minutos, falou, Sérgio, tem uma posição para cuidar de uma unidade de negócio, fazer o que você faz aqui hoje em outro estado, e além de fazer o da porta para fora, que é o que você faz, é cuidar da porta para dentro. Administrativo, financeiro, pessoas. Back office. Back office. E até então ele não tinha falado onde que era, tá? E aí a proposta é, você deixa tudo que você fez aqui para trás, para de colher o que você está plantando e começa lá. Do zero. Depois dele explicar o que era, a proposta era para ganhar menos do que eu estava ganhando à época. Sempre assim, né, velho? Eu estou escutando o Gabriel na época da ingresso, me convidado para fazer a mesma coisa. E aí no final eu falei, ok, para quando é? Ele falou, amanhã. Eu falei, aonde é? Ele falou para Manaus. Aquela oportunidade, se me desse o mapa do Brasil e mandasse colocar o dedo do estado do Amazonas, eu não sabia onde era. Zero. Sério, velho. E aí eu topei, 3 meses depois eu tava aqui, 26 de outubro de 2010. Caraca, irmão. Do zero operação. Começando do zero operação. Já tinha o escritório aberto. Já tinha. Já existia uma filial aqui. Então tua função principal foi a mesma lá de Bahia, captação. Tinha um braço de uma unidade aberta com 6 pessoas que se reportavam integralmente à matriz São Paulo. Certo. Então o papel foi prospectar novos clientes e ter autonomia administrativa e financeira. Gerir aqui. Exatamente. Gerir uma unidade de negócio. Exatamente. Quando eu cheguei em 2010, 6 pessoas. Dessas 6, apenas uma continua até hoje comigo, que era a doutora Claudine, que é a nossa sócia. Mas ficou um período fora, depois que eu cheguei. Então, na prática, eu cheguei, desconstruí o negócio. E construiu de novo. Mandei todo mundo embora ou pediram demissão. E saímos de 2010 com 6 pessoas para 2023 com 220. 220 pessoas. 220 advogados?
220 pessoas, 190 advogados, 30 aí nas outras áreas. De outras áreas. Nossa senhora, cara. Incrível. Parabéns, cara. Parabéns pela história. E a gente vai falar um pouquinho sobre exatamente, cara, quais foram... Com essa história já dá pra entender um pouquinho do que foi All In, talvez, dentro desse caminho, mas a gente vai falar isso no final. E eu quero que a gente se atenha também um pouquinho mais no final também sobre exatamente, cara, como que foi sair de 6 para 0 e de 0 para 220 colaboradores na área do serviço. Faturamento, não sei se tu pode abrir algum número e tal, alguma dimensão pra gente, mas como transformar. A gente sabe que negócio é gente, mas negócio de serviço é gente ao quadrado, talvez ao cubo, irmão. Então, a complexidade de você gerenciar e escalar crescimento... escalar, não vou... Alguém pode aqui me dar um X, né, de falar de escalar serviço. Mas de crescer de uma forma linear, como você vem crescendo, é um negócio realmente desafiador. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas, cara, obrigado por contar a tua história pra gente. Cara, se você está... Audiência, se vocês estão curtindo isso, não deixo aqui de pedir... Curte, comenta, compartilha, vai ser muito interessante pra gente. Quero agradecer aqui os diversos parceiros, a galera que tá aqui com a gente, nossos clientes e nossos parceiros que estão presentes constantemente dentro do nosso serviço. Inclusive a Nelson Williams, por sempre estar... A Nelson Williams não é... Nós não somos ainda uma solução completa pro Sérgio ainda. Em breve seremos, né, Sérgio? Mas a Nelson Williams é parceira direta do Hub. Nós indicamos a Nelson Williams para diversos serviços jurídicos e são os nossos advogados. Obrigado, parceiro, por tudo isso. Cara, eu queria falar um pouquinho, a gente trocar uma ideia rápida sobre um assunto que me incomodou demais e é super atual. Hoje eu tava conversando com um cara que tá aí, cadê o Rufo? Rufo tá aí ainda? Já deve ter ido. O Rufo tava por aí, cara. O Rufo da Guéria tava conversando comigo, um cara que é extremamente focado com tecnologia. E tava conversando comigo sobre as inteligências artificiais. ChatGPT agora 4, velho. E ele viu um vídeo na internet mostrando um case que foi solucionado pelo ChatGPT. Pela inteligência artificial. O cara pediu para que ele construísse, basicamente, um site e publicasse esse site. Construísse um site de uma empresa com várias funções e publicasse esse site. Em um determinado momento, quando você constrói o site, você entra com aquela função para você saber se você não é um robô, que o robô não consegue preencher. Cara, me diga onde estão as pontes, me diga onde estão os carros, ou os semáforos. O chat GPT-4 tá lá gravado, pô. Ele abriu uma vaga de emprego freelancer numa agência de freelancer com uma solicitação de serviço para uma pessoa humana e respondeu um reCAPTCHA, na verdade chama, né? Para você responder isso lá na plataforma, para liberar ele continuar produzindo o site. Genial, genial. Não, e o que me assustou é o seguinte, é padrão pedirem para fazer esses trabalhos operacionais dentro dessas plataformas de terceirização de mão de obra. Só que você pede pro cara fazer 10 mil, você pede pro cara fazer 10 mil, 1.500, são quantidades grandes. Uma é estranho, e o cara pergunta, por que você tá me pedindo para fazer uma? E o chat GPT-4 mente. Fala que é porque ele é cego, alguma coisa parecida. Sério, irmão? Sério, cara? Não tô de sacanagem. O chat GPT-4, a inteligência tá aqui, ó. Cara, eu tô contando da tua história aqui. É sensacional a história. A porra da inteligência artificial mente e fala pro cara, dá uma desculpa, o cara vai lá, presta o serviço e ele entrega o site publicado. Deve ser um robô de advogado. Cara, e a conversa acabou chegando ali no ponto que eu falei, Rufo, cara, a inteligência artificial não tem, sei lá, a gente vê... Já viu Eu, Robô, o filme? Lá no Eu, Robô tem as diretrizes da robótica, alguma coisa parecida. Tem você não pode... Tem o Eu Não Robô $1 milhão, é o Maluf, mas eu não robô. Lá no Eu, Robô, deixa eu lá no Eu, Robô, não sei se tu lembra, mas tem as diretrizes da robótica. O cara não pode, por exemplo, o robô não pode atacar um ser humano, ele não pode atentar contra a segurança do ser humano. Cara, vamos falar de ética aqui da inteligência artificial. Se a inteligência artificial tá podendo mentir pra um ser humano,
Até onde vai essa ética, cara? O que tu prevê? Mas Qual é a aqui, tua- qual é a tua visão de tendências vamos fazer o papel do desse assunto advogado. aí, vai. O cara da tecnologia tá ali. Se o robô disse que é cego, ele não mentiu. Porra, mas tem A função tem é a câmera. captcha. Tem a captura da tela. Aonde está... Não, tem a clique, captura, tem a clique captura na moto. da tela. O O cara robô pode não sabe onde é que tá a capturar moto. Porra, ele aciona o captura a tela, olha o vídeo, enxerga. Ele mentiu, pô. Não mentiu. Não mentiu. O robô enxerga? Enxerga o quê? Se ele Aí- enxerga aí a entra o tela, papel por que do ele não advogado. enxerga a tela? Se ele não enxerga a tela, porque ele é um Ele robô, enxerga a tela. ele não tem acesso à tela, ele Ele acha não a solução. mentiu. Então isso é ético. Eu não falei se é ético ou antiético. Falei que ele não mentiu. O que é inteligência artificial? Aí tá o rapaz da tecnologia para explicar pra gente. Ele busca num repositório tudo que já foi feito, compila e acha uma solução. É isso. Exatamente. Então, se a função do reCAPTCHA alguém já solucionou, já tem vários robôs que entram nos sistemas para baixar dados e alimentar outro sistema. Então, essa solução de pedir para alguém entrar e clicar já existe. Alguém já fez isso. Não é uma solução nova. Isso é... Saquei, tô dentro. Ele foi atrás de uma solução e em algum lugar está escrito que quando você precisa ter escala, volume, para que um robô faça isso, você contrata uma pessoa que clique naquilo ali. Isso não foi da criação do robô. O robô vai num repositório e busca soluções para problemas que já aconteceram. Quem que alimentou essas informações de problemas que já aconteceram? Alguém. Tá bom, tu tá indo na linha de solucionar que o cara não mentiu. Beleza. O robô mas não. a pergunta, mas O repositório, a sim. polêmica não é A essa. solução do repositório, sim. Mas a polêmica não é essa. A polêmica é: a inteligência artificial precisa ter um código de ética ou não? Qual é a tua opinião como um especialista, uma autoridade do direito que defende os direitos do ser humano, etc Vou e parar tal? de ser escorregadinho, Vamos lá, vou vai. responder. Toma. A ferramenta, ela é excelente. Depende da forma que você utilize. Se você escrever lá, me crie um código que hackeie XPTO, é capaz de encontrar isso. Se você escrever lá, faça um trabalho tal, proativo e produtivo e positivo, ele vai fazer também. O problema não está na tecnologia em si, está no operador que usa. Se você buscar na Dark Web, seja lá onde for, qualquer coisa que não seja legal, você vai achar. O problema não está na tecnologia. O problema está na forma que você usa. Então, a tecnologia, inteligência artificial, vamos ser redundante, ele vai buscar num repositório, em algum lugar. Não vem numa criação cibernética de uma galáxia longínqua. Tá no Google, tá na Dark Web, tá na Barça. Em algum lugar tá. Em algum lugar alguém escreveu qual é a solução para aquilo. Ele compila as informações de algo que já foi feito, já foi dito, já foi praticado. Saquei. O problema está em quem alimenta essas informações e quem opera pedindo. Então, tem criações extraordinárias? Tem, com base em algo que alguém já fez. Então, ele vai criar uma petição inicial? Vai, com base na quantidade de documentos já feitos por alguém. Se você pedir, cria um podcast, ele vai criar. Ele vai buscar os melhores e maiores, com maior recorrência no mundo, e vai te dar o script do que fazer. Me cria uma pauta para entrevista. Ele vai criar. Da cabeça dele, não. Ele vai pegar um compilado num repositório. Quem que coloca o repositório das informações? Alguém. Na tua percepção, a ética continua sendo do ser humano. No final do dia, a resposta é essa. Como que você vai utilizar a ferramenta é um diferencial. Você quer usar para o bem, você vai ter um excelente resultado. Se quiser usar para o mal, também vai. Ok. Muito bom. Show de bola, irmão. Vamos lá. Tá. Vamos para as duas... Pra gente ir pro encerramento aqui do nosso tempo também, cara. Vamos para as duas perguntas que a galera quer mais entender. Na tua percepção, Sérgio, negócio de serviço e o mercado jurídico, que é a tua área principal, eu que tenho um negócio de serviço, por exemplo, como que, na tua experiência aí de ter construído um negócio milionário, certamente, faturamento, como que eu faço para escalar o crescimento nesse tipo de negócio? Quais foram as dores que tu enfrentou? Quais foram as principais soluções que tu implementou? Quais foram os principais investimentos que você fez que fizeram você se tornar certamente um dos donos do mercado jurídico aqui no Amazonas? Me conta um pouco sobre isso, cara. Dono não, inquilino. Inquilino, tá bom. Tem a diferença de escalar e escalonar, mas... Foi Deus que me deu, quase que tu falou. Vai. É por respeito ao mercado. Boa, vamos nessa. Tem a diferença de escalar e escalonar. Escalar é crescer onde você está, escalonar é crescer em outras regiões. Bom explicar, exatamente.
Tem uma resposta muito clichê, muito padrão, que diz que serviço não é escalonável. Boa. Não é uma resposta mentirosa. Exatamente. Explico por quê e a gente vai encontrar dificuldade aí. Como é que você escala o Ícaro? O Ícaro você não escala. É um sócio, tem 24 horas, 8 horas você cuida da sua família, 8 horas você dorme, 8 horas você trabalha. Não necessariamente 8 horas para cada um, nem nessa ordem. Mas é um padrão. A all-in, eventualmente, é escalável e escalonável. Sim. Aqui você trouxe outros negócios para dentro da all-in. Sim. Você escalou o seu negócio na região. Boa. Quando você traz novos clientes, você cresce o seu negócio. Se você decidir crescer a all-in do Amazonas para o Rio Grande do Sul, aí você vai começar a ter dificuldade. Mesmo que seja para o Acre, para Rondônia, para Roraima, para as outras regiões. Como que a gente fez isso? Como é que eu acho que funciona isso? E aí vem um grande problema. Você precisa dar autonomia e delegar. Você precisa acreditar que alguém seja capaz de levar o nome da all-in e falar em seu nome em novos mercados. E aí começa a dificuldade. Dá para ter 2 Ícaros falando em momentos iguais, em estados diferentes? Não. Então a dificuldade está em encontrar pessoas que você dê autonomia, dê responsabilidade e alinhe expectativas e aonde que você quer chegar, e essa pessoa de fato execute a cultura, o propósito e o padrão all-in. Então, ter isso escrito é fácil. Ter alguém que replique é difícil. Boa. Só que o que o Nelson fez, a gente tem um negócio que tem o nome do dono ainda, que é mais difícil ainda. Então, Verdade. tem o Nelson Williams e tem a Nelson Williams. O Nelson Williams não é escalonável. Sim. A Nelson Williams é brand, é negócio, é marca. Sim. Então, a Nelson Williams tem um padrão de trabalho, um mercado alvo, tem um nicho que a gente quer atender e tem um passo a passo de como fazer isso. Qual foi a sacada dele? Quando eu vim para Manaus, hoje é fácil, com 39 anos, olhando para trás. Quando eu vim em 2010, eu tinha 26. Ele me deu uma procuração pública, em nome dele, pessoa física e do negócio. Eu podia comprar, vender, tocar fogo, dar, eu podia fazer qualquer coisa. Então ele me deu espaço, oportunidade, ferramentas e ele correu o risco. O risco era dar certo. Se desse errado, era proporcional a um garoto de 26 anos. Isso ok. E ele fez isso com diversos outros Sérgios que tem espalhado por aí. Então, como escalonar um negócio de serviço? Tomando risco. Tendo pessoas que façam... Tomando risco. Não tem outro caminho. Boa. E vai dar certo? Pode até dar, mas vai dar muito errado antes de dar certo. Boa. Porque as pessoas não replicam do jeito que você quer que elas façam. Boa. E muito provavelmente eu não fiz do jeito que o Nelson queria que eu fizesse. Só que o Nelson me deu ferramentas e me disse o que ele queria resultado. Eu não sei se o pato é macho, eu quero o ovo. E a autonomia está aí. Eu errei muito e continuo errando muito. Aonde o negócio começa a fazer sentido? Quando os acertos são proporcionalmente com resultados melhores que os erros. Sim. Os erros vão continuar acontecendo. Só que quando essa balança fica positiva, o negócio passa a fazer sentido. Sim. Então, receita para escalonar e escalar. Tem que delegar, tem que dar autonomia e precisa ter alinhamento claro de propósito, aonde está e onde quer chegar. Boa. A gente tem a péssima falácia de dizer que a gente dá autonomia. E eu já me peguei isso várias vezes. A gente fala que faz uma reunião e fala que você tem autonomia. Mentira. A pessoa sai da sala, você abre o sistema e fica controlando. Você quer acompanhar real time se está acontecendo o que você alinhou. Isso não é autonomia. Sim. Se você contrata uma pessoa excelente e você não dá autonomia, o erro está em você. Sim. Se ela não te entregar o resultado, aí você tem liberdade de questionar ou realinhar. Sim. Mas enquanto o prazo não terminar e a pessoa não te entregar o resultado e nem provar que não é capaz, isso não é da autonomia. Autonomia é quando você entrega a missão e esquece aquilo ali. Não quer dizer que você vai ser irresponsável e não cuidar do todo. Tem alguns riscos que botam em risco o negócio. Como eu escolho pra quem eu vou dar autonomia, cara? Pra quem eu vou delegar? Como é que tu faz isso? Pra eu te contar, vou ter que cobrar. Não, Nelson Williams Advogados, o melhor escritório de advocacia do Amazonas, de Roraima, pode contratar, tá aqui, tá pago, vai. Vamos fazer um bate-bola aqui, ó. Vai. Capacidade técnica se compra? Pessoas com boas formações e conhecimento técnico se compra. Sim. Você vai numa boa universidade, Escolha. pega os recém-formados, Melhores notas. E traz pra dentro. Pau. Beleza. Lealdade se compra? Não. Ambição se compra? Não.
Alinhamento de expectativas, se Não. estiverem claras e estiverem... Pronto. Não compra essas Então, coisas. a gente chegou a algumas premissas aqui. Gente boa, tecnicamente, o mercado tá cheio. Fato. Preciso do melhor engenheiro. Você vai achar. Não necessariamente seja barato, mas se você tiver caixa, você vai contratar o melhor engenheiro. Ok. Eu preciso de um excelente CEO. Você vai achar. Então, o que é técnico, que é conteúdo mensurável, é fácil. Sim. Aonde está a dificuldade é encontrar gente que não te roube, que não desvie cliente, que não diga que está vendendo all-in e vai vender XPTO, que não diga para você que é seu sócio e por trás diga que você é uma péssima pessoa, que não queira usar o seu negócio como trampolim. Isso não acontece? Acontece e muito. Quando o saldo do positivo de pessoas que estão alinhadas é maior do que o negativo, você consegue escalonar. Não é fácil, não tem receita de bolo, mas serviço só alinha com as famosas soft skills. É capacidade técnica? Não. O Sérgio é o melhor advogado técnico? Não. O que eu faço? Eu busco contratar gente melhor que eu. Pô. Essa pessoa vai embora alguma hora? Vai. O cliente vai embora junto? Vai. O que eu não posso correr o risco é que, na média, este percentual de Saldo não seja positivo saldos no final das contas. não positivo seja maior que o positivo. Sim. Então, vai sair gente, vai. As pessoas vão ser desleais com você? Vão. As pessoas vão combinar algo com você, não vão cumprir? Vão. As pessoas vão ser o quê? Desculpa. Desleais. Desleais, tá. Se eu falo com você que eu vou fazer alguma coisa, Sim. você vira as costas, eu não Sim, faço. sim. Pode dar um monte de nome disso. Sim. Pode... eu sou eu sou proativo, Sim. eu quero inovar. Pode ser inovação também, né? Se eu alinho alguma coisa que você não faça, eu posso dizer que estou inovando. Sim. Tem um monte de nome bonito. Mas se o resultado não for positivo, né, enfim. Então, acho que eu falei um monte de possibilidades do que ser feito. No final, é confiança, credibilidade e alinhamento de propósito. Ok. Nada disso é mensurável, tangível, nem fácil. Hoje tu consegue identificar essas soft skills, vamos chamar de soft skills, que o mercado tá chamando de soft skills, que é lealdade, ambição, são soft skills. Tu consegue identificar isso de maneira rápida, numa entrevista, por exemplo, ou ainda você precisa de tempo, ou você acredita que, tipo, mano, não tem como identificar isso rápido, eu preciso trabalhar com a pessoa durante um determinado tempo pra entender se ela é leal, se ela tem ambição, se ela realmente tem soft skills alinhadas comigo, valores alinhados comigo, como é que é? Podia te dar um monte de resposta bonita, clichê, de Não, por filósofo. favor, me dá a prática, mano. E ChatGPT podia responder isso pra mim. É muito prático. As pessoas são até que te provem contrário que não são. Puta. É isso. Saquei. Então, se a pessoa te disser que é leal, não necessariamente é. Ela pode dizer que é e não é. Ok. Isso é difícil, não é tangível, mas o nosso papel de gestor, cada um gerencia alguma coisa. Não Beleza, tem- aí eu tenho que medir risco, né, Sérgio, então? Então Tem. eu tenho que dar autonomia até um determinado risco que eu posso tomar. Se eu tô E cê- partindo do princípio de que todo mundo é inocente, E vai tomar na cabeça. e vou tomar na cabeça. Então, esse eu vou tomar na cabeça, eu tenho que estar mensurado também. Então, Cê pô, vai se eu não decepcionar. posso acreditar que todo mundo vai ser desse jeito toda hora. Não Então eu vai. preciso entregar autonomia na medida que eu consigo assumir esse risco de prejuízo. Só que no discurso é fácil. Na primeira porrada, você quer tirar a autonomia de todo mundo. Você Exatamente. quer voltar para a operação e ser a última palavra de todo mundo. Por um erro de você se reinventa e quer mudar a estrutura e tira a credibilidade dos demais. No Porque é canal. natural. A primeira porrada, você fala, porra. Lógico. não, Tá dando uma errado, raiva. Discurso é isso aqui não bonito. funciona. Mas aqui, ó, meu boleto vem esse mês que vem, eu não quero correr o risco de novo. Acontece. A tal da resiliência é aguentar a pressão sem perder a forma. Isso quer dizer que você vai sentir a pressão e voltar de boa? Claro que não, pô. Você fica puto, você quer matar, você quer... Sim. enfim, você quer contratar um advogado e processar. Sim. Você quer ir no concorrente que contratou ele e falar que ele não é um cara do bem. Só que o tempo que você tem para fazer isso, você pode gastar isso com outras formas. O mercado de serviço é muito parecido, dependendo do que faça. Algum colaborador vai sair e vai levar o cliente? Vai. Vai. Você vai ser o primeiro? Não. O que a gente pode fazer é mitigar isso. Você tem um time comercial, você CEO ou diretor comercial. Você ficar sentado na sua sala e você não conhece ninguém dos seus clientes? Não é razoável. Se o negócio é seu e você responde por aquilo, você pode ter equipe. Não se dê o luxo de não conhecer o teu cliente. Boa. Não dê o luxo de você criar o vínculo com o cliente. Boa. Se é um cliente do All-in, um dos sócios é o Ícaro,
Se você deixar pro Zé do comercial criar o vínculo e só ele tocar, Boa. o cliente é do Ele Zé. só é do Zé. O cliente é do Zé. Boa. Ele não quer saber quem é o IN, ele quer saber quem é o Zé. Boa. Se alguém da sua equipe técnica executa com excelência e o cliente entende que é a pessoa, não é o IN, Não, ele vai empresa. embora. Boa. Tem como controlar 100% disso? Não. Serviço é confiança. Quando você consegue agregar confiança à marca, e não é fácil, é quando o Zé sai, mas o João executa com a mesma qualidade, quando o Pedro executa com a mesma qualidade. Aí precisa ter padrão, precisa ter um playbook. Boa. Precisam cumprir um começo, meio e fim. É a pessoa que escreve isso? Não. É alguém que entende o começo, meio e fim. Para que quando alguém levantar a cadeira, quem sentar tem um sabe assumir. Aí vem as ferramentas de mercado. Precisa ter CRM, precisa ter sistema, precisa ter repositório de informações, porque a pessoa indo embora não se perca esse conteúdo, que essa é a dor do cliente. Hoje é o João, amanhã é o Pedro, amanhã é o Ricardo, e para cada pessoa que vem, precisa contar tudo de novo. Perfeito. Aí o cliente prefere ir embora com a pessoa. Perfeito. Então nosso papel é ter um playbook, ter uma linha de produção, que a gente consiga ter critérios objetivos, dar continuidade. Ter sistema. Isso zera o risco? Não, isso minimiza. Porque quando a pessoa sair, você vai ter todo o histórico do que está sendo feito e qual é o próximo passo. Isso vai resolver os problemas? Não vai. Algum momento alguém vai embora? Vai. Algum cliente vai embora? Vai. Mas você começa a ter o percentual de resultado positivo maior. Afinal de contas, o saldo tem que ser positivo. Fazer mais do que perder. Cara, bom demais. E esse... Acho que dessa resposta toda, acho que essa parada pra mim ficou muito valoroso, foi... Todo mundo é inocente desde que se prove o contrário. Acho que essa é a parada. Da questão da autonomia, todo mundo merece autonomia. Isso é diferente de ser ingênuo, no tá? seu nível, lógico. Por isso, por isso que eu adicionei. Todo mundo merece autonomia no seu nível, até que se prove o contrário. Legal pra caramba. Legal pra caramba. E a gente precisa entender que a empresa aceita um determinado nível dessa credibilidade. Porque se eu também entrego muita credibilidade acima do risco que a empresa pode assumir, a merda... O saldo lá na frente pode ser negativo. Show de bola, cara. Obrigado. Sergião, tu contou tua história, tu contou um pouco de como é escalar o negócio e chegar no resultado que você tem hoje no mercado. Sendo certamente um dos Big Fours aí, Big Two, certamente. Mano, me diz um pouco... É uma pergunta que eu, na verdade, nunca te fiz. É do cacete o podcast, eu acho, por causa disso. É uma pergunta bem emblemática que a gente vai fazer com todos os convidados. Cara, qual foi o all-in da tua vida, irmão? Qual foi aquele momento que tu teve que tomar uma decisão, tu tomou a decisão e ela mudou o caminhar? Eu sei que, porra, um cara que chegou no nível que você chegou, certamente teve diversos all-in na sua vida. Mas se fosse pra falar de um, qual que é esse, cara? Qual foi o momento e a decisão que você tomou? O que aconteceu com a tua vida daí pra frente? E o que você aprendeu com isso? Qual foi o aprendizado desse all-in, desse desafio? Pode ser ele positivo, pode ser ele negativo, que você teve um grande aprendizado e nunca mais errou. O que mudou tua carreira profissional? Não tem um. Eu vou responder alguns. Vai. Vou explicar o porquê. Eu tô vendo que todo mundo que você tem, eu pergunto, cara, mano, é muito difícil falar um, Vai ter que explicar o porquê. Fala. Primeiro, eu vou ter começado a trabalhar cedo num meio social que os meus amigos não faziam ideia o que é isso. E foi positivo. E quando eu cheguei aos 18 anos, eu já tinha 4, 5 anos de mercado. Eu estava muito à frente deles. Então, eu ter entrado no mercado cedo foi extremamente importante e positivo. O segundo foi entender e ter rompido um negócio familiar. Eu saí da bolha. Por vontade própria, não. Eu fui empurrado pra fora, fiquei puto e falei, não vou voltar pra trabalhar no bingo lá. Ah, esse foi claro pra mim, cara. Li um livro bonito e vou tomar liberdade. Mentira. Deram um pé na tua bunda, ficou puto. Então, o primeiro foi ter entrado no mercado. O segundo foi ter saído da bolha familiar. O terceiro foi ter batido de porta em porta para conseguir entrar no meio jurídico. Boa. Que é um segmento extremamente tradicional, fechado, de indicação. E eu não tinha nada disso, consegui entrar. Depois veio o poder do network, da importância disso. E de ter dado a oportunidade, que na verdade eu dei a oportunidade, eu neguei 2 convites, acertei o terceiro. Então, de ter dado atenção e importância e credibilidade para um convite. Então, ter entrado no negócio que eu estou hoje. Abaixo das condições originais, né, que você estava.
Foi Na verdade, um na verdade, né? quando eu entrei no negócio em Salvador, proporcionalmente, financeiramente era igual. Ah, quando veio pra Manaus que foi Em diferente. Salvador eu saí de um negócio, mas na verdade eu saí de um negócio consolidado, grande, referência, para um escritório que era desconhecido. É um all-in, cara. Foi um all-in, por isso. Financeiramente ok, mas é um all-in do Por cacete pra carreira. Então, trabalhar cedo, sair da bolha familiar, entrar no mercado jurídico, entrar num negócio que foi uma aposta, Sim. que lá atrás era uma aposta. E uma segunda aposta. Depois veio um grande all-in que foi abrir mão de tudo. Que já tinha construído lá, né? Só que esse tudo era pouco. Era pouco ainda. Saquei. Financeira... Mas naquele momento era tudo pra ti. Mas era confortável, eu não tinha um gato pra dar de ração. Top. Então eu morava com o pai e mãe, não pagava um boleto e ganhava mais do que eu tinha de promessa de ganhar aqui, garantido. Então ali foi all-in. Mas por que não foi esse glamour todo? Porque se desse errado eu voltava, era um all-in confortável. Saquei. Não era all-in. All-in você bota a ficha, se perder alguém leva embora. Saquei. Ali se desse muito errado eu voltava pra casa de pai e mãe do jeito que eu saí. Sim. Mas foi importante que eu encarei como all-in. Porque essa proposta que o Nelson me fez, a gente se deu um prazo mútuo. Ele falou, Sérgio, se daqui a 6 meses eu não te quiser mais lá, eu te trago do jeito que eu tô te tirando. Saquei. E se em 6 meses você levantar a mão por qualquer razão, você volta nas mesmas condições. E eu nunca cogitei usar os meus 6 meses. No D0 eu falei, eu vou... Atravessou a ponte e queimou. O famoso atravessar a ponte e queimar. E foi uma transição de vários fatores. Então, eu nunca tinha morado fora de casa, eu morava com pai e mãe. Então, sair de casa é importante. Só que eu saí de casa, mudei de estado pra tocar um negócio... Tu não conhecia ninguém? Tudo novo, zero. Não fazia ideia onde era Amazonas. Então, foi um all-in de vida. Então, você vai tocar um negócio que eu não tinha experiência de tocar um escritório. Não era sócio, não geria nada, nem ninguém. A experiência até ali era técnico comercial. Você vai sair de casa pra morar sozinho. Eu brinco que eu não sabia o caminho da roupa suja. Roupa. Ixi, Eu não não é nem passar roupa, não sabia botar roupa na máquina. Eu não sabia o caminho da roupa suja pra roupa limpa. Eu jogava no cesto de roupa suja e aparecia no armário. Eu não fazia ideia o que acontecia. Não fazia. Caraca. Aí eu cheguei em Manaus aqui, eu jogava no cesto e ficava lá, pô. Não sabia. Minha mãe ficava puta comigo. Então, e aí vem todas as consequências. Eu tinha um núcleo social de amigos, eu tinha uma agenda social, uma agenda empresarial. Tem todo um network que eu colhi o network lá de Salvador com base na agenda telefônica do meu pai. Sim. Lá ele conhecia a gente. Aqui tu não tinha lista telefônica. Mas zero. Não tinha nem pra quem pedir. Não tinha ninguém conhecido aqui, zero. Eu tinha um amigo aqui que... Tu tinha a técnica que tu usou pra expandir network. Eu tenho um amigo aqui que não serviu pra nada além pra ser amigo. Por quê? Porque ele é delegado de polícia. Quem ele podia me indicar não era público-alvo. Então... Criminal não era tua vibe ainda. E ele tava fazendo academia na época, então ele não tinha nem tempo pra isso. Putz, então, mas era uma pessoa referência que se eu, enfim, passasse mal, eu tinha pra quem ligar. Mas, então, foram vários all-ins seguidos com o risco, de novo, de dar certo. Certo. Porque voltar era confortável. Eu tava em casa, com um amigo, com família, ganhando bem, sem conta pra pagar, sem responsabilidade, eu não tinha execução nenhuma. Então, foi um all-in por vários fatores. Tá, tu teve vários all-ins em vários cenários, ainda com aquela base estrutural ali embaixo. Exatamente. O que tu aprende depois de ter dado esses all-ins, chegar onde você chegou? Qual foi o maior aprendizado dado a esses all-ins? Que não ter opção é uma boa opção. Eu acho que... Não, ficou vago não. Eu acho que eu gostaria de complementar, se você me permitir, mas escolher não ter opção. Porque você tinha opção. Você tinha opção de voltar pra casa dos seus pais se desse tudo errado, mas tu escolheu não ter essa opção, não considerar essa opção. Tu escolheu não considerar a opção de voltar pro mesmo estágio que tu tava na Bahia. E escolher não ter essa segunda opção fez você seguir no plano A. Quando a gente fala em plano A, tem que ter o B e o C. Só tem o plano A. No negócio que eu tava, me foi dada a oportunidade de me destacar e ter alguma autonomia, alguma possibilidade de destaque pessoal, profissional e financeiro. Nenhuma variável é única. Vou ficar melhor pessoalmente sem o destaque profissional e sem dinheiro. Não faz sentido. Vou ganhar uma grana, mas não tenho vida. Você tem que ter um equilíbrio nisso. Ok. Então, a época, no cenário que eu tava, e quando você nega uma oportunidade, ou você sai da fila ou você vai pro final. Se eu dissesse não, alguém ia aceitar. Sim, certo? lógico. Então, a opção que eu tinha era a única. E não ter opção foi uma boa opção. Okay. E aí eu percebo que se repete um pouco a história do meu pai. Entendi. Ele foi transferido pra Bahia, Caramba. com alguma segurança e tal. A segurança que eu tinha, e era real, o Nelson me deu a segurança de você vai morar e você vai ter um carro à disposição e daí pra frente se vira.
Sim. Sua missão é essa. Mas o básico das suas contas pagas, menos do que eu ganhava lá em Salvador, eu garanto. Mas você tem um prazo X para me entregar o resultado Y, me diz o que você precisa e se vira. Saquei. Então, essa foi não ter opção. Saquei. Tinha uma missão clara, Nossa. se vira. E ele me deu a chave É. do escritório com a procuração pública. Em alguns outros momentos eu tive opção, tive. Eu já estava em Manaus, montando a filial daqui, e aí um outro escritório de Porto Alegre estava muito grande e precisava ser diminuído. O mercado enxugou, o sócio saiu, e o Nelson me deu uma iludida. Ele falou, desce lá, desmonta o escritório e leva tudo para Manaus, monta um novo. Isso foi o que ele me falou, e eu acreditei. Sim. Eu fui para Porto Alegre, ele foi para Porto Alegre, ele sentou comigo, falou, Sérgio, ao invés de você desmontar Porto Alegre e montar em Manaus, vem você para cá tocar aqui. Isso era 2012, eu já tinha 2 anos em Manaus. Saquei. Num cenário, à época, olhando prós e contras, talvez Porto Alegre fosse mais atrativo. Sim. E a conversa com ele foi muito simples e objetiva. Se você tivesse perguntado em 2010 se eu queria Manaus ou Porto Alegre, talvez eu desse preferência para Porto Alegre. Porto Alegre. Eu já abri mão de tudo que eu tinha plantado em Salvador e eu tô 2 anos em Manaus plantando de algo do zero. Sim. Agora que eu vou começar a colher, eu não vou mudar. Saquei. Então, naquela época eu tinha opção. Eu Sim. poderia ter mudado de algo que seria construído Sim. por um mega escritório pronto, Sim. que era um padrão fora da curva, excepcional. Ali eu tive a decisão de dizer não quero e voltar para cá. Boa. E ele ainda foi insistente e foi um pouco persuasivo. Ele me disse o seguinte, Manaus é muito longe de São Paulo, se você vier para Porto Alegre eu te ajudo a fazer negócio aqui. Lá eu não te ajudo porque é muito longe. Então ele ainda foi provocador de Sim. dizer, ó, vem, não desmonta e aqui eu te ajudo a reconstruir e replantar. Ali foi outro all-in. Então quando a gente não tem opção, é fácil. E quando a gente tem, é difícil tomar decisão. Sim. E a gente também não pode ficar se prendendo no, mas e se eu tivesse ido? Senão vira um loop infinito. Top. Então, ter plano B é importante, mas qual é que é um divisor de águas na vida? Quando você não tem opção e você coloca toda a energia Toda a naquilo. energia naquilo. Você não tem a opção de não dar Um certo. único plano. E vai dar certo em primeira? Não. Boa. Não vai. As pessoas vão... Imagina, Ícaro, eu com 25, 26 anos, chegando num estado que ninguém me conhece, num negócio que já existia, Imagina. tradicional, que eu era talvez o mais novo da equipe, e alguém fala, quem manda agora é o Sérgio. Ninguém respeita. Sim. E é porque é o Sérgio? Não, porque é natural. E não vai respeitar. Sim. E o problema está em mim? Não. O problema está nas pessoas? Não. É porque não faz sentido. Sim. O que eu faço? Fico choramingando, 2 porros em todo mundo, faço o quê? E aí eu lembro de uma oportunidade, o Nelson me entregou a chave do escritório. Ficou longa a resposta, mas vai ficar legal. Vai dar uns recortes bons isso. Boa. O Nelson me entregou a chave do escritório numa quinta-feira. 30 dias depois eu voltei em São Paulo. Pedi pra ir lá conversar com ele. Entrei na sala, ele falou, Sérgio, como é que tá? Eu falei, tá péssimo. Ele falou, por quê? Eu falei, porque a comida eu não me adaptei. O clima é quente, eu não conheço ninguém. As pessoas são preguiçosas, não querem trabalhar. Os clientes não me recebem. Eu não consigo marcar reunião, eu não tenho o que fazer final de semana. Não tá legal. Ele falou, ô Sérgio, se tudo isso fosse bom lá, no nosso negócio, eu não precisava tirar você de Salvador e botar lá. Porque se tudo isso estivesse funcionando, você ficava em Salvador. Alguém estaria fazendo por você. Aí caiu a ficha. Te mandei pra resolver exatamente isso, porra. E pior, das 6 pessoas que existiam, eu já tinha mandado 4 embora. Então, na minha cabeça, ele me entregou um negócio pronto e eu desfiz o negócio. Tá Sim. pior ainda. Sim. Falei, pô, as pessoas não me respeitam, não fazem o que precisa fazer. No primeiro dia, a secretária perguntou, doutor, você vai vir todo dia de manhã e de tarde? Falei, como assim? Não, segunda, terça, quarta, quinta, sexta? Falei, vou. Por quê? Falei, não, porque a pessoa tal vem segunda, quarta e sexta, e a pessoa tal vem terça e quinta. Falei, não, moço, aqui não é curso de inglês, não. Não vai funcionar. Juro por Deus. Juro por Deus. E aí já chocou meio na primeira resposta. E aí as pessoas me vendo novo, de fora, nesse contexto, não respeita mesmo. Então tem que ter um choque. Ou você se coloca por respeito, ou por choque. Você tem que Sim. dar uma tremida. Sim. Só que eu dei uma chacoalhada que eu desfiz o negócio que estava pronto. Optou aí- pelo forte impacto. Eu mandei as pessoas embora. Sim. Ou eu mandei embora, as pessoas saíram porque perceberam que iam ser mandadas embora. Mas eu Boa. fiquei sozinho de construir o negócio. Lógico. Então falei, chorei as pitangas com o Nelson, ele falou, legal, Sérgio, já entendi. Se tudo isso fosse bom, não precisava de você lá. Tem alguma coisa pra reclamar mais? Aí caiu a ficha. Falei, não. Ele falou, então volta e resolve.
Te mandei pra isso. Aí começa uma linda história de muito trabalho, porrada Top. e de algum resultado positivo. Top demais, cara. Sergião, cara, muito obrigado, bicho, pelo teu tempo, por essa história, por todo esse conteúdo. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado a todos os nossos parceiros, clientes que passaram por aqui. Obrigado aos meus sócios do All-in Hub, Luiz. Perguntas. Temos perguntas? Alguma pergunta aí, galera? Alguma pergunta? 3, 2, 1. Dole. Já teve até participação, pô, que o cara participou ao vivo do podcast. Galera, muito obrigado. Ó, não esqueça, se você gostou desse episódio, não deixa aqui de curtir, compartilhar, comentar, por favor. Vai fazer muito bem pro nosso canal, vai fazer com que a gente chegue e abunde na vida de mais pessoas aí para crescimento empresarial, crescimento profissional. Sejam de novo, obrigado. Obrigado, Luiz. Obrigado, meus sócios Glauber, Luiz Leal, Fabrício Alva. Obrigado pela participação de vocês. Mesmo a galera que tá distante, esse é o benefício de você começar a delegar e descentralizar as coisas. A galera tá em outras cidades e o negócio que tá acontecendo, a gente tá torando o pau. Obrigado, galera. Muito obrigado. Até a semana que vem, próximo episódio. Em breve a gente divulga, né, meu produtor? A gente divulga o próximo entrevistado. Sejam obrigado, cara. Obrigado pelo convite. Vida longa ao IN e vida longa ao INCast. Valeu. Falou. Oh.